Olá, pessoal! Muito boa noite! Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, esse ano maravilhoso, cada vez melhor. Eu sou a Adriana Black e esse é mais um Papo em Dia. Hoje o meu papo é para lá de especial. Eu vou conversar com a filósofa, professora da UFRJ, escritora, autora de 34 livros no Brasil, publicados no Brasil e no mundo, conferencista com mais de 6.000 palestras no currículo. Eu estou falando de Tânia Zaguri. E eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está chegando aí, para Nancy DF, para o Eric, um beijo aí para vocês. O pessoal vai entrando, lembrando que todo mundo pode participar, mandar perguntas, apertar bastante esse coraçãozinho aí do lado. E a Tânia vai conversar com a gente sobre os novos perigos que rondam os nossos filhos. E nós vamos falar sobre limite. A Tânia já está entrando aqui, eu vou convidá-la. Vou convidar a Tânia. Só um momentinho. Tânia. Vou esperar a Tânia me solicitar aqui. Que eu não tô conseguindo. Vamos lá. Tânia, eu não tô conseguindo, você não tá habilitada para eu te convidar. Acho que você precisa ver se você tá me seguindo ou me convida. Você pode me convidar para participar. Solicitar a sua participação. Eu vou, enquanto isso, conversando aqui com vocês. A Tânia, além de tudo isso que eu já falei para vocês, essa live para mim é uma live muito especial, porque eu tenho a sorte de ter passado a minha infância muito pertinho dessa mulher incrível, que eu admiro muito e que tem muito a contar pra gente, a dizer pra gente. A Mari Paixão Arte está dizendo aqui: Tânia é maravilhosa, amo os seus livros, obrigada por essa live. Legal, vai ser muito bacana mesmo. Vou só esperar a Tânia solicitar aqui a participação, porque eu não tô conseguindo convidá-la. Conseguindo convidá-la. Deixa eu ver aqui. Tânia, eu acho que você tem que entrar naquele do telefone. Agora sim. Agora eu vou conseguir. Maravilha. Chama a Tânia. Agora sim, já tá conectando. E logo, logo a Tânia vai entrar aí na nossa conversa. Deixa eu melhorar aqui o meu áudio. Olá! Olá, boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você, meu amor? Quanto tempo que a gente não se contacta fisicamente, né? Só virtualmente. Não é Mas verdade? é um prazer estar contigo e muito obrigada pelo convite. Olha, eu que agradeço. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir antes, eu estava te apresentando para quem está chegando agora. A gente hoje está conversando com essa mulher que eu admiro muito, filósofa, professora da UFRJ, autora de mais de 34 livros publicados no Brasil e no mundo. Tânia, você tá de lado agora. Você vai... Eu estava Ai, agora, tentando agora ver. É porque eu não estou conseguindo botar o celular em pé, né? Então eu estava tentando, mas eu vou segurar, ver se está bom assim. Eu vou ter que ficar segurando. Teve um probleminha aqui, o apoio em pé ele não fica, o meu apoio. Então eu vou. live é bom porque é ao vivo, todo mundo sabe, tem imprevistos e tá tudo ótimo. Você tá linda. E eu tava dizendo aqui para as pessoas que essa live, para mim, ela é muito especial, porque além dessa super mulher que você é e o quanto você representa para a educação, para a literatura, eu tenho a sorte de ter passado minha infância pertinho de você, né? Eu era sua vizinha, então estou muito contente. Muito obrigada por aceitar o convite. O prazer foi todo meu, Adriana, e eu fico imensamente feliz de ver as crianças que eu vi crescerem, estarem agora nessa posição tão boa de profissionais, competentes e linda como você, né? Linda Imagina. por fora.
Obrigada, Tânia. Olha, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que está chegando, para a Drica, para o Júnior, Alexandre, Steyman, Frida, Bernard, Carmo, Paty Goldberg, Josi, bom, enfim, Rosita, todos aí sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar falando, Tânia, eu acho que vamos falar, começar falando dos novos perigos, né, que rondam os nossos filhos. Quais são os novos perigos? Bom, na verdade, a tarefa dos pais hoje, e dos professores também, ela está aumentada, a tarefa de educar, porque há algumas dezenas de anos atrás, nem tantas assim, quando você era uma criancinha, por exemplo, né? E os meus filhos eram crianças, a nossa preocupação era uma preocupação totalmente concreta, né? Então, se Uhum. a criança estava no playground e fazia alguma coisa errada, a gente via. Se ela estava na escola e fazia alguma coisa que não devia, os professores nos avisavam, conversavam conosco, e a gente, então, assim, tinha um acesso quase que total do que acontecia com nossos filhos. Ocorre que novas mídias, né, na verdade, assim, não é o único perigo, né, a que eu me refiro, mas, sem dúvida, as novas mídias elas são um perigo novo, digamos assim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nem nós, adultos, ainda estamos totalmente digamos, seguros de qual é a forma melhor de usar. Certo. Então, o que a gente tem visto é que até adultos acabam, de certa maneira, ficando, entre aspas, assim, viciados nas redes sociais, no celular. Fica uma coisa assim, quase que doentia, né? A pessoa, se o celular, perdeu o celular ou o celular estragou, é como se o mundo tivesse acabado, né? Porque você tem a nítida sensação de que a tua comunicação foi fechada. Acabou. Acabou, o mundo acabou, ninguém mais sabe quem você é. Então a gente vê adultos, tanto assim, Adriana, que está surgindo uma nova subespecialidade dentro da psicologia, que é exatamente que visa o tratamento de pessoas que adquirem uma dependência quase igual à dependência química, do álcool, de droga, Uau. em relação às novas mídias. Então, imagina isso em relação a crianças. Eu vivo alertando os pais, e nas muitas palestras que eu dou por todo o Brasil, eu alerto os pais. Eu sei que você é mãe também, como eu, né? E quem está nos ouvindo, muitos devem ser pais também. Então, só quem é pai e mãe sabe que tipo de amor é esse. É um amor que não existe outro igual. Então, se você, que é pai e é mãe, tem possibilidade de dar um celular ou enfim, um tablet para o teu filho que tanto está te pedindo, você acaba dando. Por quê? Porque você gosta, porque você sabe que é legal, que ele vai ficar feliz. A gente jamais pensa que isso pode trazer consequências negativas. E o pior é que pode trazer muitas consequências e muitas vezes que não tem retorno. Como alguns anos atrás, todos os jornais noticiaram, foram 2 casos em Manaus, se não me falha a memória, em que jovens marcaram encontros, né, com pessoas que estavam do outro lado da telinha, e por isso você achava que sabia quem era, né? As pessoas que estavam do outro lado da telinha achavam que era um rapazinho de 12, 13 anos, que nem a menina tinha, 13 Meu... para 14, marca o encontro escondido do papai e da mamãe, né? E daí, nesse encontro, os 2 casos, as moças sofreram estupros e acabaram sendo assassinadas, né? Então, não é que tudo vai acontecer, tudo isso, Deus o livre. Mas é muito importante que a gente entenda que quando você dá um celular para o teu filho, você pergunta para ele se ele quer um telefone celular. Ele não quer. Ele quer um celular com web. Se não tiver acoplado às redes, para ele falar com os amiguinhos, ele não vai querer.
Vai ser igual o telefone, que é aquele antigão que tinha nas nossas casas, né? Fixo, que hoje ninguém nem mais sabe o número das pessoas do telefone fixo, né? O grande problema, Adriana, é esse. É que a gente está concedendo aos nossos filhos, né, a possibilidade de se comunicar com o mundo todo. E eles não têm maturidade ainda para isso, nem para discernir os perigos. Então, daí por que eu escrevi esse livro, Os Novos Perigos, que rondam nossos filhos, porque não é apenas a web, né? O celular, as redes sociais, mas é, evidentemente, que eu não vou dizer que há 30 anos atrás não existiam pedófilos no mundo. Existiam, mas era Mas muito ele difícil. não conseguia acessar, né, com Exatamente. tanta facilidade. Exatamente. Ele tem esse acesso tão possível de se concretizar, né? E a outra coisa que eu gosto de lembrar, além do perigo das redes, muito cedo e ainda sem essa capacidade analítica, né, crítico dos nossos filhos, é também o fato de que as crianças elas tendem a dar informações. Quer dizer, não é só pedofilia. Por exemplo, eu estou lendo um livro no momento que se chama A Corrente. E, gente, eu acabei de ler um livro maravilhoso do Ken Follett, comecei a ler esse ontem, mas eu já estou na página 50 e pouco. Por quê? Uau! É você ler correndo, porque é justamente um livro que mostra como se pode planejar, por exemplo, sequestro de pessoas através de informações que jovens ainda imaturos e crianças ainda mais imaturas, né? Naturalmente, porque é natural que elas sejam imaturas, né? Por isso elas são menores de idade, acabam fornecendo indícios, endereço, mesmo que você oriente uma pessoa de má fé, conversando um tempão com o teu filho, acaba até vendo o teu nível socioeconômico através da web, né? Então, esses são alguns dos perigos de que eu trato nesse livro, mas não apenas. Porque, quer dizer, hoje nós temos os perigos que antes, há 30 anos atrás, rondavam nossos filhos, acrescido dos novos perigos que rondam nossos filhos, devido também, uma boa parte, a essa pressa que os pais têm hoje de dar tudo para os filhos, pelo amor que sentem por eles, né? Mas é muito importante que a gente fale dessa questão, né? Desse perigo e dessa interpretação errônea do que seja amar um filho. Tânia, mas aí eu te pergunto, né? Como é que a gente sabe, né? Qual é o limite? Quer dizer, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida hoje, né? O telefone, o smartphone, né? Com acesso à internet, o tablet, o computador. As crianças estão, e os jovens, né? Cada vez mais engajados nessa cultura do influencer, do YouTube, né? Agora, enfim, tem o Instagram e o TikTok. Quer dizer, aí se fala muito que hoje você tem que ter uma identidade digital para você ser alguém na vida. Como é que a gente dosa isso? Porque é dificílimo, né? Eu acho que achar a fórmula, assim. Eu tô aqui de cabelo em pé, ouvindo você. Porque a minha casa é uma filial da Apple. Não era essa a minha intenção. De apavorar ninguém. Pelo contrário, o que eu gosto de fazer através desses contatos, dessa entrevista, dos meus livros, de todas as minhas publicações, é esclarecer, é aproveitar para dividir com todos vocês o que eu estudei a vida inteira em educação. Então, a primeira coisa importante para responder o que você me perguntou é: nós, pais, temos que, primeiro de tudo, termos um plano na nossa cabeça, sabe? Não nos deixarmos, nós pais, não nos deixarmos levar pelo que os vizinhos têm, pelas
chantagemzinha emocional que nossos filhos muitas vezes fazem conosco, e a gente muitas vezes cai. Por exemplo, Nossa, eu caio todo dia. pois é, meu amor, é muito difícil, né? A gente adora as pestes, mas, por exemplo, ele chega para você e diz assim: mãe, mas só eu que não tenho. Eles fazem isso hoje, mas não pensa você que nós também não fazíamos isso com nossos pais. Só que a gente faz Verdade. de outra maneira, com outras coisas. A coqueluche da minha infância foi a televisão. Eu ainda me lembro, gente, não vou ficar fazendo cálculo da minha idade, não, por causa disso, mas a verdade é que quando eu era pequenininha, eu morei na minha infância numa vila, né? Uma vila natureira, um subúrbio carioca, e eu me lembro que eram 16 casas. A primeira casa que teve televisão foi de uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, né? Graças às redes sociais, a gente continua se vendo, se falando. Por isso que tem um lado muito bom também, que depois a gente pode falar disso, né? Mas Ainda bem, ainda bem. tem um lado bom, mas tudo é uma questão de dosagem, né? Então eu me lembro que quando os pais dela compraram televisão, foi a primeira e a única da vila onde a gente morava, nós ficávamos, gente, em pé, toda a criançada, e éramos mais de 20 crianças naquela vila, umas 30, né? Porque tínhamos 16 casas cada uma na época, todo mundo tinha 2 ou 3 filhos, né? Então a gente ficava todo mundo na varanda, ela abria a janela da casa dela, era um janelão, por sorte, e dava para todo mundo ficar assistindo, né? Então ficava todo mundo em pé, no sol, para poder ver a Trigo Troll aos domingos. Bom, é claro E que era o sonho de consumo, né? evoluiu total, né? Então hoje nós temos 100 canais, às vezes, né? na tua televisão. E agora, quer dizer, então o controle dos pais se tornou muito mais difícil, como você acabou de falar, com toda a razão. Eu não estou dizendo que não estou dizendo que é fácil, mas é uma tarefa fundamental. Então, primeira coisa, o que eu tenho visto acontecer é que os pais também, por outro lado, não todos, evidentemente, mas um grande grupo de pais já percebeu que a criança fica tão comportada, mas tão maravilhosamente encantada e quieta e sem dar trabalho, que os pais estão dando o celular para as crianças jogar joguinho com 1 ano e meio, 2. Sério, não é fácil. Olha, eu me lembro que eu vim, uma das últimas palestras que eu dei antes de começar nessa pandemia, eu vim de avião, eram umas 2 horas e tanto de viagem, tinha um bebê, um menininho, era praticamente um bebê, 1 aninho e pouco. Ele ficou a viagem inteira, não deu um ar, porque ele ficou o tempo todo com o computador, com o celular da mamãe, mexendo, porque agora. Aí vocês vão dizer, o que tem de mais? Ele ficou quietinho, foi bom para todo mundo? Não, não foi bom para todo mundo, porque os pediatras alertam que as crianças pequenas, até 2, 3 anos, não devem utilizar essas telas, porque elas emitem muita irradiação, muita luz, muita cor, mas também emite uma série de coisas que podem ser prejudiciais para crianças tão pequenas que ainda não têm o sistema nervoso central totalmente Formado. maduro. Mas os pais, muitas vezes, por uma questão, digamos, que é mais cômodo, porque é mais agradável, você acaba cedendo. Então, a primeira coisa que eu digo não é jogar fora os celulares, proibir, não. É ter um plano, né? Um planejamento. Então, criança até 3 anos não tem que usar celular. Tá? Ela deve, até porque também, Adriana, outra coisa importante os pais saberem é que esse uso excessivo das telinhas, ela deixa a criança muito tempo sedentária. Então já estamos tendo um desdobramento, uma consequência indireta e ruim, né? Negativa desse uso excessivo das telinhas muito cedo, é o aumento grande de obesidade nas crianças. Infantil, né? Deixam de correr, de brincar, de pular amarelinha, de brincar de pique-esconde, aquelas coisas todas que são tão fundamentais
para o desenvolvimento até motor. Então, a criança chega na escola, ela está com um atraso motor, porque ela ficou horas e horas, sabe, sentada, ela não desenvolveu outras necessidades motoras que o ser humano tem. Bom, isso é É. uma das coisas. Então, Além primeira disso, coisa... eu ia te perguntar o seguinte: esse exemplo que você citou do avião, na verdade, assim, eu acho que vai além, né? Porque aquela experiência que a criança está vivenciando, ela passa despercebida, né? Porque esse bebê, para ele estar no avião, no ônibus ou no carro, dá na mesma, né? Porque talvez ele nem tenha percebido muito Exato. o ambiente, né? Muito interessante essa tua colocação. Não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão. Porque na medida que ele se concentra, o foco passa a ser a tela, ele não vivencia outras coisas. Muito bom você ter falado isso, porque me chamou a atenção para um subproduto que a gente às vezes não pensa, que é exatamente essa perda de você estar no carro, né? Não vou falar nem de ônibus, mas que ela está É, mas você está no carro com o papai, com a mamãe, você está trocando, você está conversando, a criança está olhando pela janela, está vendo, né, aprendendo o a que o pai paisagem, dele, né? né, em que bairro está, ou passa pelo Pão de E Açúcar, o pai mostra. Então, você também diminui muitíssimo o diálogo entre as pessoas. Então, uma coisa que essa pandemia, se é que a gente pode falar de alguma coisa boa na pandemia, mas uma coisa interessante é que ela obrigou, pelo menos por um bom tempo, as pessoas ficaram mais juntas, né? é, Muito mais, evidentemente, que se o pai, a mãe, não tiverem esse plano na cabeça que eu falei, eles vão ai, aproveitar esses momentos. Ai, meu Deus, eu agora tenho que fazer comida, eu não posso, não tenho ninguém, a minha secretária não está podendo vir, então eu tenho que fazer tudo. Então, deixa o menino na telinha, porque ele não dá trabalho. Então, é muito importante que a gente pense que o que é mais fácil hoje, aparentemente, pode ter consequências muito mais nefastas e difíceis de sanar no futuro. Né? Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, a gente vem perguntado, a partir de que idade? Até 3 anos, tenta, você pai, tenta, você mãe, tentem não permitir. A partir de 3 anos, que a criança já está com uma certa maturidade, né, ocular, visual e tal, vamos permitir, mas não é dando. Porque o que eu tenho visto é que nas classes A e B, principalmente, cada um, como é PC, né? Personal Computer, cada um tem o seu. Agora, com o celular, cada um tem o seu. Aí você só multiplica o problema, né? Então, é o primeiro computador, que a criancinha de 3, 4 anos vai começar a jogar algum joguinho, ou até com 4, 5, 6, que as escolas já estão fazendo tarefa pelo próprio computador, ou pesquisas na internet, quando nós estivermos nas aulas presenciais, vai voltar esse uso muito constante, né, da web para pesquisa. O que é maravilhoso, é outro aspecto positivo. Mas é importante que a gente coloque as coisas dentro de horários, né? uhum. Por exemplo, o primeiro computador dos nossos filhos pequenos é na sala. É um computador de mesa na sala para que os pais possam realmente supervisionar em que ele está se conectando, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Já quando ele chega lá para os 11, 12 anos, aí 10 anos, tá bom que ele ganhe o celular dele. Porém, é importante que os pais aprendam que existem filtros, né? E muito pouca gente sabe usar esses filtros, que é uma forma de você impedir que a criança entre em sites pornográficos, onde abundam pessoas, os pedófilos, pessoas mal intencionadas. E outra coisa muito importante, antes de você dar o celular para o teu filho, é orientar, além de colocar esses filtros, é orientar sobre coisas que ele não pode mostrar na telinha, nem deixar as pessoas da outra tela verem.
né? Quem está do outro lado. Sim. Então, por exemplo, às vezes a criança vai andando com o celular, falando com um desconhecido, que ela diz que é um amigo dela, mas Aham. você está andando pela casa e a pessoa que está do outro lado já olha quantas televisões tem, como é que é a decoração, quantos quartos, entendeu? Ou faz perguntas capciosas que levam a criança a contar muita coisa que os E é, pais nem imaginam que outra pessoa está sabendo da vida deles. com Então, esse é um certeza. outro perigo, né? Derivado dessa ansiedade que os adultos têm de fazer os filhos felizes. Eu Gente, sempre digo que há algumas décadas atrás, o objetivo dos pais era fazer do seu filho um homem de bem. Eu me lembro que meu pai dizia isso, meu avô dizia isso. Vai ser verdade. uma pessoa de bem, não é do bem, não. Nossos filhos já dizem do bem. Eles diziam pessoa de bem, quer dizer, uma pessoa ética, ajustada, produtiva. Hoje, se você, eu fiz uma enquete com pais sobre isso, e 90% dos pais que eu entrevistei nessa era uma pergunta, uma pesquisa bem simples, só com 2 perguntas. A maioria dos pais respondeu que o seu projeto em relação aos filhos era fazer os filhos felizes. Então, eu acho muito importante que a gente reveja essa premissa, porque o que Verdade. você considera fazer alguém feliz, né? É uma pergunta Verdade. que a gente tem que questionar. Você sabe que a verdade, Tânia, né, me parece é que a gente vai conhecer os resultados, né, das consequências, né, do que essa geração está vivendo daqui a uns 10 anos, talvez, porque eu acho que mais do que nunca, né, tá realmente assim, em todo lado, né? Não é só o celular, né? É tudo, né? Porque você está conectado de todas as maneiras, no computador, no celular, no tablet, no elevador, você, né? Realmente é uma coisa impressionante. Agora, tem um aspecto. Mas Termina, pode falar. você tem razão, desculpe te interromper, mas eu achei importante eu colocar o seguinte: é verdade. Mas, assim como há 20 anos atrás não tinha essas redes sociais todas, essas coisas, mas você tinha. A criança podia, por exemplo, ou o jovem, podia ficar o tempo todo na rua, na pracinha ou no playground do seu prédio, que eu digo que a pracinha de hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, São Paulo, etc., é o playground, né? A pracinha hoje, que ninguém quase mais vai para a pracinha, porque tem medo de assalto. Para a criança poder brincar sozinha um pouco, quando ela já está com 7, 8 aninhos, ela desce para o playground, é ótimo, ela interage com os amiguinhos, que também é fundamental. Mas Uhum. depender muito dos pais, entende? Porque se você, pai, fica 10 horas por dia no celular, se você está vendo um filme, mas o celular está do lado, toda hora que toca aquele pim, que entrou uma mensagem, você vai olhar quem é, quem foi que te escreveu, né? Isso é uma coisa que nós adultos temos que começar a nos policiarmos primeiro, para a gente poder ser um exemplo para os nossos filhos. E também estabelecer as regras de uso, como eu já disse. Pequenininho, nada de celular. 3 anos em diante, vai deixar jogar um joguinho ou qualquer coisa, ver um desenho, porque a gente hoje tem essa possibilidade até de ver um filme que não está passando Sim. em lugar nenhum, pode ver no computador, né? É ótimo. Então, você vai botar um filme otimamente indicado, um filme infantil maravilhoso, aqueles todos de Walt Disney, que as crianças amam, no computador, mas é na sala. Tá? Para quê? Para você, mãe, enquanto você está lá fazendo o seu trabalho, ou arrumando a Controle, né? casa, ou você está de olho, de vez em quando você está dando uma olhada onde ele está. Né? E quando Uhum. ele é adolescente, então o que a gente espera é que nesse ínterim de 3 anos até os 12, quando ele está entrando na adolescência, 13, né? 10, se for menina, ele já tenha aprendido a usar maduramente todas essas benesses, né, das novas tecnologias. Porque, eu vou te dizer, é maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Eu tenho uma coleção de livros infantis, Ah, aqui, a coleção ecológica,
que é para criança, são 6 volumes, né? Não sei se está dando para ver. Tá sim. Então, é uma gracinha. Eu me apaixonei por esse ilustrador. Os desenhos dele são encantadores. Olha aqui. Qual o nome dele? O desenho dele é maravilhoso, sabe? Qual o nome dele? O nome dele é Vinícius Vogel. E só para vocês terem ideia de como é maravilhoso a gente poder ter as redes sociais, ele morava no Canadá quando eu comecei a escrever. Ele é brasileiro, mas não estava radicado no Brasil. Eu conheci o traço dele, me apaixonei, comecei a buscá-lo para convidar ele para ser o ilustrador da minha coleção ecológica. Que legal. Aí ele estava morando no Canadá. Falei, meu Deus. Mas não... Aí o editor dele, que me deu a indicação, me deu o endereço eletrônico, nós entrei em contato, escrevemos 6 livros juntos. Que Ele máximo. escreveu, vou morar na França, continuamos. Olha aqui, é o mesmo desenho Macaquinho. Da perna quebrada. Os meninos amam essa história. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, essa coleção toda é baseada, as histórias são reais. Claro que a gente ficcionista aumenta um pouco, mas todas elas, em grande parte, aconteceram no nosso prédio, onde a gente morou, onde você morou, né? Sério? Aconteceu no nosso morro, que tem aquele lindo pedaço da Mata Atlântica, e eu vi acontecer. Por exemplo, essa aqui, A Visita da Cigarra, é um dos volumes em que uma cigarra entrou na minha sala, na minha casa, e eu, sinceramente, tudo que está na historinha aconteceu. Eu fugi, porque olha, é um ensurdecedor. Eu nunca tinha dado assim uma proximidade tão grande com uma cigarra. Eu fiquei enlouquecida, me tranquei no corredor, e quem me salvou foi o seu coleguinha de infância, Renato, que me salvou dessa situação. Então, o livro é engraçado. Só para você ficar tranquila, né? A minha mãe, que também deve estar aqui assistindo a live, com toda certeza, uma vez ela quebrou o dedinho. Ela o quê? Ela uma vez entrou um passarinho na sala lá de casa, também aí no teu prédio. Ela se desesperou, corria para um lado, corria para o outro, quebrou o dedinho do pé por causa do passarinho. Coitada! Então, e a outra... Verdade. Essa aqui, que é o primeiro volume, Adriano, O Desmaio do Beija-Flor, é linda também, totalmente verdadeira. Foi um beija-flor que entrou no salão de festas aqui do prédio. E o pessoal da limpeza não reparou e fechou. Estava limpando o salão de festa, fechou. Ele ficou preso. Coitado. E tentando sair, não pôde sair, porque estava tudo fechado. Ele teve uma hipoglicemia. Vocês não sabem, mas beija-flor, se não se alimentar minuto a minuto com aquela aguinha açucarada, o néctar, né, que ele tira das flores, tem muito açúcar, muita glicose. Ele teve uma hipoglicemia e desmaiou, ficou inconsciente. Aí, crianças pequenas do prédio vieram correndo com o beija-flor avisar, né? Um dos meninos era o meu caçula, que veio junto com os amiguinhos aqui para casa, que o pai dele é médico, e eles acharam que o beija-flor estava doente e trouxeram. Acontece que, como ele é especialista em diabetes... Levaram o médico certo. Ele sabia, porque o símbolo de uma das cidades da qual ele participa, de tratamento de diabetes, é um beija-flor. Gente, que incrível! Incrível essa história. E foi verídica. E as crianças, as meninas amam essa do beija-flor. E os meninos estão mais levadinhos, né? Adoram essa daqui, da cigarra também. E as outras todas. Mas, gente, a verdade é que, eu digo assim, a gente perde muito. As crianças perdem muito se elas ficarem o tempo todo nas redes. Elas não vão ter essa vivência, né? Essa troca. Então, assim, tudo é bom na medida certa, né? Sim. Não quero Sim. que a gente
Eu também acho que não pode. Tanto assim que você vê que teve tanta coisa boa que eu fiz usando a web. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários. Claro. A Neide Siston disse: verdade, a minha filha faz isso e nós brigamos, tem que ter limites, falando do uso, né, dos eletrônicos. A Mari Paixão Arte está dizendo que sim, é difícil para os pais e para os educadores também. Muito legal essas falas, vemos o reflexo disso tudo no espaço escolar. A dificuldade dos alunos interagirem, porque eles estão acostumados, né, com a comunicação virtual. A Valer Santos, Tânia, sempre maravilhosa. A Mari está dizendo que as relações interpessoais estão sendo revistas, né, Tânia? E eu até, antes de você responder, até tem um aspecto assim que eu também quero levantar, que a psicóloga do meu filho, né, uma vez estava conversando comigo, o ócio, né, acabou, né? A gente não tem mais ócio. Antigamente, quando você ia a um médico e ficava na sala de espera, se não fosse a Ficava, revista, né? Ficava. você ficava ali pensando na vida, nas coisas e tal. E as nossas crianças, pelo menos, eu acho que, né, a geração do meu filho já nasceu sem ócio. Não tem tédio. Não tem mais tédio, né? Não existe tédio. Na verdade, eu acho, né, eu entendi o que você quer dizer, mas na verdade eu penso que, pelo contrário, eles se entediam muito mais rápido. Por quê? Porque todas essas telas, essas coisas, têm movimento, têm cor. Então, isso Tá. embota um pouco a capacidade deles de sonhar, de pensar, de inventar histórias, né? Isso, de criar, né? Não tem mais Então, tempo de criação. É isso que eu quis dizer. acaba que está tudo pronto, né? Então, eu vejo que eles se entediam mais rápido na minha vivência como professora, junto até de adolescentes, né? Eles estão muito viciados nessas coisas, então não ter o que fazer parece que deixa eles muito mal. Isso é uma capacidade que se desenvolve. Por isso que eu falo tanto que é importante a gente dosar. Mesmo se, por exemplo, às vezes eu digo assim, mas o meu filho, eu dei um celular para ele, agora ele não sai. Peraí. Então aí eu digo assim, papai e mamãe, peraí. Você deu o celular. Outra coisa, quem é que paga a conta do celular? Não é? Então, olha só, autoridade. Você é a autoridade. Até eles serem maiores. Aliás, não é só até ser maior de idade, não. Até que eles sejam declarados adultos, e daqui a pouco o que é ser adulto, né? Então, até esse momento em que eles sejam realmente adultos, você está pagando a conta do telefone celular, então, se ele está o tempo todo no celular, você tem todo o direito de dizer, olha, você vai ficar uma semana sem usar o celular. É um limite, esse já é um limite, tipo assim, é um castigo, mas eu diria que é um castigo educativo. Porque se ele não está sabendo respeitar as regras que foram estabelecidas, então por isso que eu digo, quando der o celular, afinal, lá para os 10 anos, 11 anos, vai dar o celular para o teu filho, dá com regra. Eu digo assim, nós temos que ser igual médico. Médico, quando receita um remédio, ele não diz assim, toma Novalgina. Ele diz, toma Novalgina de 4 em 4 horas durante 3 dias, não é? Então, nós temos que dar assim também. As benesses que nossos filhos recebem têm que ser dosadas e com bula. A bula vai poder usar depois que voltou da escola, descansou, almoçou. Tá. Aí você pode até combinar com o teu filho, entendeu? Isso é uma coisa bem legal. Dizer, olha, como é que você prefere? Você prefere ficar, descansar e jogar um pouquinho joguinho e fazer a tarefa de casa depois de 1 hora de descanso? Ou prefere fazer logo as tarefas? Entendeu? Pode estabelecer em conjunto as regras, desde que você seja autoridade. Veja bem, quando eu digo fazer em conjunto, dialogar, não significa entregar a autoridade para o teu filho. Significa ouvir as preferências, mas você ainda é a autoridade. Ele ainda depende de você, né? Então, ele precisa saber obedecer. E essas coisas a gente vai criando essas regrinhas e exigindo o cumprimento. Se não cumprir, aí eu
Exatamente. Você tem três etapas, né? A primeira é o diálogo. Antes de punir a criança, de dar algum tipo de reprimenda ou de castigo, a primeira etapa é dialogar. Quer dizer, olha só, acabou a hora. Você tinha dito que preferia almoçar, tomar teu baninho e ficar jogando joguinho por uma hora e depois passou uma hora, eu estou vendo aqui que você não desligou o computador. Então, vamos desligar. Dialoga e diz. Aí ele vai te dizer, ah, mãe, esqueci. Ou então, não, mãezinha, deixa. Né? Isso aí é triste, né? Porque a gente pede muitas vezes, né? Mamãe, faz um pouquinho. Aí beija, beija, beija. Não. Aguenta coração e diz, não, querido, com todo carinho, mas não ceda. Cumpra as regras, tá? Não funciona. Isso vai funcionar em 70% dos casos. A maioria vai obedecer, porque vai saber que mamãe e papai, quando falam, é para valer. Se você for molenga, quer dizer, choramingou, você cedeu, amanhã ele vai choramingar 3 vezes mais. Vai demorar meia hora mais a você, sabe, conseguir se impor. Então é melhor evitar. Dialogou, funcionou, ótimo. Não funcionou, passa para a segunda etapa. A segunda etapa, que eu chamo de, digamos assim, é o aviso de que alguma coisa vai acontecer. Digamos que a segunda etapa é a etapa de que você diz assim, olha, acabou a possibilidade de a gente conversar. Você, de novo, violou nosso acordo, você não está fazendo como a gente combinou. Eu vou te dar a última chance. Então, a segunda etapa é a última chance. Que não deve acontecer mais do que 3 vezes. Uhum. Então, ele já está sabendo que te dobrou. E Entendi. aí, mesmo se não funcionar, terceira etapa, que é exatamente o que antigamente se chamava castigo, e que eu, nesse livro aqui, que eu gosto muito que os pais leiam, eu acho que é um livro que todo pai devia ler, que é esse aqui, ó, Limite Sem Trauma. Limite Tem sem. todas as etapas aqui descritas. O limite sem trauma, então, a terceira etapa é a de responsabilização ou consequência. Quer dizer, na verdade, você vai mostrar para o teu filho que ele optou por receber esse castigo, porque ele não atendeu ao que estava combinado. Né? Agora, vou dar um exemplo concreto. Quer ver? É uma coisa que é difícil pais fazerem, mas é importante. Além desse do celular, vamos supor que você vai para uma festa com teu filhinho, que é um amor e tudo, mas como toda criança, ela gosta de testar limites. Então tá no meio dos amiguinhos, aí quer Uhum. aparecer engraçadinho, quer parecer fofo, né? Quer que as garotinhas olhem para ele, aí ele resolve entrar no canteiro onde está a amiga que convidou para a festinha, tem lá suas rosas, suas flores que ela plantou, enfim, um lugar que não era para ele ir, e ele resolve que ele vai só para mostrar que ele é capaz. Né? Então, Desafiador. ele está ao centro de atenção, mas você não vai deixar ele fazer uma coisa dessa com a tua amiga, porque você está querendo criar um cidadão. Um Você não homem de bem. você quer um homem do bem, um homem de bem, um cidadão. Uma pessoa que sabe que tem direitos, mas que também tem deveres. Isso é ser um Sim. cidadão. Então, você vai lá e diz assim, meu filho, sai do canteiro agora, porque você sabe que não pode. É o diálogo. Aí ele sai, aí você, que bom. Aí você vai lá comer o bolinho da festa. Quando você olha, ele está no canteiro de novo. Aí você volta lá e diz assim, olha, meu filho, nós vamos embora agora. Aí ele diz, mãe, mas não cantou para mim. Pois é, mas você entrou no canteiro de novo. E vai embora com a criança. Vai embora. Eu sei que é difícil, saber que a dói o coração, dói. Não, é Mas que é difícil, né? É difícil, mas faz sentido, faz todo tem que sentido. fazer. Aí você tem que dizer para tua amiga, querida, olha, eu já estou indo. Ah, não, não precisa. Tua amiga vai dizer para você, não precisa, não tem nada demais, mas ela tá pau da vida que ele já amassou todas as margaridas que ela plantou, as rosas estão desfolhadas. Não vai fazer esse papelão, né? Então você vai e leva o teu filho para casa. Se você tiver com o teu maridinho, com o teu companheiro ou com a mamãe, com alguém que te acompanhando, você tem, porque algumas vezes umas mães dizem assim para mim, ô, Tânia, mas eu tenho 2 filhos, o outro vai ficar de castigo também na hora que eu vou embora? Tá, então você diz, pede para deixar o outro que não se comportou mal, vai para casa, leva o levadinho para casa, teu marido fica com ele lá e você volta para a festa para ficar até o fim.
Porque aí ele vai diferenciar. Não é um castigo, isso é uma aprendizagem. Eu Ele vejo que nunca os vai pais esquecer, né? não vai Ele... esquecer. Ele perdeu alguma coisa que ele gostava. E você veja que, nesse caso, a mãe não se escabelou, não se cansou, não repetiu 1000 vezes. Ela falou a primeira vez, diálogo. A segunda, ela avisou que ele estava passando de um limite. Era uma escolha, um caminho que ele estava escolhendo, que poderia ter consequências boas ou ruins. A boa seria, se ele tivesse obedecido, ele ficava na festa. Não obedeceu, vai para casa. Certo? Então, isso é um exemplo, Mas claro. o aviso, não tem que dar o aviso? Tem que dar o aviso. Então, Se você continuar, a gente vai embora. é a segunda etapa. A segunda etapa. A primeira é o diálogo. Não pode entrar no canteiro. Tá? Avisou, Tá. volta a dar um pastor. Aí ele entra no canteiro de novo. É claro que você está falando de uma criança de 6 anos, 7 anos, que entende perfeitamente o que é não entrar no canteiro. Uhum. É diferente de você dar um celular para uma criança de 2 anos. E se ela, por acaso, entrar num filme pornô, ela vai ver alguma coisa estranha, mas ela vai ficar lá, assim, de olho arregalado e não vai sair, porque ela não tem a menor noção nem maturidade para avaliar se aquilo que ela está vendo é uma coisa boa ou ruim. Uhum. Só para você ter uma ideia, a gente está num momento tão difícil que, por exemplo, a gente vai ao cinema ou vai assistir em casa, né? Hoje em dia tem tantas séries. Sim. Os filmes estão tão violentos também, né? Você vê, a maioria dos filmes tem agressão a mulheres. Você deve estar a par, como jornalista ótima que é, o aumento do feminicídio, né? De todas as coisas, agressões a mulheres. Com a quarentena, né? Exatamente. Aumentando. E o mais, digamos que impressiona é que muitas vezes essas agressões são cometidas por pessoas, por jovens que batem na namorada, por exemplo, porque acha que é assim que é o sexo, porque eles viram tanta mensagem deturpada e não conversou com ninguém a esse respeito, que acaba achando que para ter mais emoções, né, mais Eles têm sensações, que fazer igual, né? Eles viram. que é uma coisa normal bater, porque a mulher até gosta. Porque alguns filmes a mulher gosta, ou o homem gosta, né? Enfim, sabe, masoquismo. Mas, enfim, é muito importante. Aqui, olha, eu vou até mostrar esse livro aqui, porque eu acho que é tão importante para os Qual pais, é o esse título desse? Encurtando a Adolescência. Encurtando. Encurtando a Adolescência. Porque esse é um alerta que, hoje em dia, nós estamos tendo adolescentes de 30 anos, né? A adolescência está indo hoje dos 10 aos 30, 40. Porque o que é uma pessoa adulta? A adolescência é a fase intermediária entre infância e idade adulta. E o que é a idade adulta? É um momento em que você é capaz de gerir a sua vida, né? Sozinho. Não precisa do papai, não precisa da mamãe, não precisa... Você é capaz de pagar suas contas, de ter um relacionamento. Quer dizer, são 3 aspectos. Primeiro, você é capaz de se sustentar. Esse é o adulto. Uma pessoa que paga suas contas, que vive de acordo com o seu ganho, né? Se ele ganha menos, ele gasta menos. Se ele ganha mais, ele gasta mais. Isso é uma prova de maturidade financeira. Né? Hoje nós temos aula de educação financeira nas escolas, porque as pessoas não sabem qual é o limite do seu poder econômico. Então, esse é um aspecto de ser maduro, de ser adulto. O segundo é ser capaz de ter um relacionamento emocional, afetivo, mais longo, né? Quer dizer, ela tem a capacidade de entender o outro, de abrir mão de algumas coisas, entende que uma relação afetiva não é perfeita sempre, né? Cada um cede em algumas coisas. Então, são esses aspectos, você se sustentar, você ter maturidade emocional, capacidade financeira e ser capaz de relacionamentos mais estáveis, né? Então, isso está longe de acontecer e por isso eu escrevi Encurtando a Adolescência. Porque muitas vezes é a superproteção que leva a adolescência a se alongar até 30 anos
hoje em dia, você quer uma coisa que está acontecendo, um fenômeno muito estranho, não é daqui no Brasil só, é no mundo todo. É o jovem que nunca fica adulto. Por isso que eu escrevi Encurtando a Adolescência. Porque ele nunca fica adulto no sentido de que ele se forma, tem uma profissão já, aí arranja o primeiro emprego. A primeira vez que o chefe não gosta de alguma coisa, um relatório que ele fez, pede para ele refazer, ele se aborrece, fica tão pede as contas e vai embora. E volta para onde? Para casa da mamãe e do papai, porque ele não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, né? Então, esse é o adolescente eterno. Não tem capacidade, não tem equilíbrio emocional, não entende que a vida não é toda perfeita, que a gente tem que abrir mão sempre de alguma coisa. Então, vamos escolher nossos caminhos, né? E que a importante gente vai lidar com é isso. chefes bons e ruins, e bons e maus caráteres, né? Exato, tem, né? E vão Você ter tem, muitos claro, obstáculos. se for um chefe que esteja te faltando com respeito, com a ética, aí é outra coisa. Aí você está Sim, pedindo uma demissão com toda a razão, né? Mas não é isso que que esse jovem acontece, né? maturo, né? É porque ele sabe que se ele chorar um bocadinho, a mamãe e o papai dizem, ah, não, meu filho, não, fica com a gente quanto tempo você precisar. Então, também é uma coisa que vai depender muito de como os pais trabalham isso. Reage. É preciso que os jovens saibam que existe assim, uma espécie de data de validade, sabe? Para continuar na casa do papai e da mamãe. Algum dia Uhum. ele tem que assumir, se sustentar, viver de acordo com as suas posses e aguentar os trancos da vida, porque a vida não é fácil, não é Sim, perfeita. com certeza. Tânia, a Frida Garbati está dizendo que não ler um livro e imaginar os personagens e os lugares são perdas que o celular vai dar, né? Uma das consequências. Quem cresce, né? Sem ler Monteiro Lobato, por exemplo, com Emília, Narizinho, Dona Benta, perde essas experiências de sonhar, né? Comentando aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o. Verdade, assim, não vou dizer que seja, a gente não pode afirmar categoricamente que isso vai ser uma causa-consequência, mas Ah, que, sem dúvida, é provável que isso dificulte essa capacidade, é que a gente pode afirmar. Porque vem tudo muito pronto, né? Você quer ver? Eu até sugiro uma coisa interessante, quem quiser fazer essa experiência. Tenta pegar pela web, né? Olha a web aí um desenho animado de Walt Disney, do uhum. Mickey Mouse, dos anos 50, sei lá. De 1950 ou 1960. E compara com um desenho animado de hoje, que o teu filho assiste. O teu filho não vai querer ver o Mickey Mouse dos anos 60, porque é praticamente em preto e branco, quase. Não, é em duas. As cores, né? Hoje, os desenhos animados, você nem acredita que aquilo é desenho animado, né? Porque eles usam os computadores, eles usam computação gráfica. É uma coisa fantástica, é maravilhoso, é lindo. Mas aí eu não digo que a gente vai obrigar os filhos a ver desenho animado dos anos 50. Mas a leitura é o É muito grande bom. veículo para desenvolver o sonho, a imaginação, a capacidade de criar, né? Então, Uhum. ponto, você chamou atenção para um aspecto muito importante, que é a leitura. Aliás, foi por isso que eu escrevi, né, esses livrinhos infantis. E até eu quero mostrar para vocês o que eu lancei esse ano. Aqui, Ah, mostra pra gente. é o mais recente, que é o Bolinho que Andava. O bolinho que andava, que gracinha, É lindo, fofo, né? Olha aqui a lindo. personagem principal, a minha Olha. neta, Ah, que a máximo! Valentina, a minha netinha. E, na verdade, é claro que é uma história inventada, o bolo andar. Aí eu me lembrei desse livro por causa do que você falou, da criatividade, né? Da Uhum. capacidade de sonhar. É só no livro que a criança vai ver um bolinho andar e vai achar a coisa mais linda e vai acreditar. Uma criança de 4, 5 anos vai acreditar que é possível. Então, é por isso que eu gosto muito de escrever livro infantil também,
Que porque eu máximo. mesma posso sonhar e criar o mundo que a gente quer, né? Que a gente deseja. Com certeza. Ô, Tânia, faltam 5 minutos praticamente para encerrar a live. Passou muito rápido. Que Você é bom, incrível, é. E aí, oi, perdão. muito gostoso, também achei. Muito bom, Conversar. muito bom. Mas antes, eu queria, antes, né? Vamos aproveitar esses 5 minutos e até tem uma pergunta aqui. Bom, a Maria Lúcia está aqui. Um beijo para você, Maria Lúcia, também nossa vizinha. Então, vou mandar um beijo especial para ela. Beijo grande, querida. E a Rosita está perguntando como é que é a Tânia vovó com esses acontecimentos. Ah, olha, a Tânia vovó é o que toda vovó tem que ser. Derretida, apaixonada, mas eu não estrago meus netos, de jeito nenhum. Aliás, um dos meus livros tem um capítulo, Educar Sem Culpa. Tem um capítulo que é a resposta, é um livro todo de perguntas e respostas dos pais. Um dos pais me perguntou: as avós estragam os netos? E eu Ah, disse: só se quiserem. Só se quiserem. Porque estragar neto é você ir contra o que os pais estão ensinando. Né? E isso eu não faço de jeito nenhum. Se eu vir alguma coisa que eu ache inadequada, eu não vou falar para o meu neto que a mãe está errada ou que o pai está errado. Eu vou falar com o meu filho ou com a minha norinha e dizer: olha, querida, porque pensa nisso, quem sabe, né? Então, esse é uhum. o papel que a gente, como avô, que é pai e mãe, duas vezes dizem, né? É mãe com açúcar, é tudo verdade. E a gente pode ajudar muito os nossos filhos e noras e genros, né? Conversando, passando a nossa experiência, mas entendendo que nós somos avós, né? Uhum. Criamos nossos filhos, e se a gente se orgulha deles, é porque a gente fez o dever de casa direitinho. Se o teu neto é maravilhoso, é porque teus filhos estão fazendo o trabalho de casa direitinho. E o que você pode fazer é partilhar suas experiências, mas sempre respeitando o que eles determinam. Então, se o teu neto vem ficar na tua casa e a mamãe dele diz para você: olha, eu não quero que ele coma pipoca demais, porque depois ele não janta, você dá um pouquinho só de pipoca para ele, né? Faz como a mamãe quer. Porque Tá. ele vai ver bem com isso que nós todos nos respeitamos. E ele vai aprender com isso a respeitar os outros também. Certo. Olha, eu vou mandar um beijo especial para o Solange Zadenweber, que também está aqui. E a Valer Santos está dizendo: Tânia, o seu livro Rampa marcou a minha vida. Ah, que bom! É triste, né? Deixa eu ver se eu estou com um exemplar para mostrar. É uma Muito história muito triste. Ah, não, peraí, peguei errado. É pouquinho. São muitos, são 34 livros, gente. Agora vai sair o 35º ano que vem, se Deus 35. quiser. Rampa é uma história, é uma ficção para adultos. Mas é uma ficção que eu escrevi e, para minha alegria, foi já adotada em vários colégios no ensino médio, porque é um livro que conscientiza muito, principalmente classe média e alta, como nós somos, digamos, privilegiados, né? Por Uhum. casa, comida, e muitas vezes os jovens reclamam ainda, né, de tudo que tem. Eles acham que não tem tudo o que queriam ter. E esse livro desnuda muito o que é a necessidade, o que é a rampa. Esse livro eu escrevi na época do Collor, porque vocês lembram que o nosso ex-presidente, de não tão grata memória, ele descia a rampa do palácio, sempre nas sextas-feiras, fazia uma espécie de uma cerimônia. E nesse livro ele subia e descia, né? Quando ele entrava, ele subia, quando ele saía, ele descia. Esse livro é uma alegoria, a rampa é a descida que as pessoas numa sociedade injusta sofrem e muitas vezes elas não conseguem retornar ao. Tânia, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, faltam 30 segundos para a gente terminar esse papo maravilhoso.
Então, eu preciso, para não cortar, de repente, agradecer imensamente. Muito, muito obrigada. A gente vai ter que fazer mais para falar de outros. Podemos falar mais outro dia de outro assunto, por exemplo, se você quiser, um futuro assunto que a gente pode tratar aqui, a influência das mídias na formação de jovens e crianças, falar só disso, que tem muito Podemos. importante. Quando você quiser, estarei sempre à sua